Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um zagueiro que, na minha opinião, é um dos mais promissores do time do Cruzeiro, que tem propostas de algumas equipes da Europa. Eu quero trazer aqui o nome dessas equipes e também quanto que seria um valor de mercado do jogador, que já teve passagens por várias categorias de base, inclusive da seleção brasileira. Quero comentar aqui no vídeo. Além disso, tem também atualizações sobre o Everton Ribeiro, muita gente falando, né, sobre esse fim de contrato dele. Quero falar até mesmo sobre uma proposta que teve do Manchester United para ele em 2013. Eu confesso para vocês que eu não sabia dessa, que eu quero comentar aqui no vídeo, achei interessante de trazer no canal. E para terminar aqui também falar do Nicão, que desativou as suas redes sociais e que até aparece num vídeo no pós-jogo, né, contra o América, com uma expressão bem séria, bem chateado, muita gente na torcida pegando no pé, e até por isso nessa última segunda-feira ele desativou, né, suas redes sociais. Eu quero trazer aqui então um pouco mais de detalhes e também ouvir a opinião de vocês nos comentários. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Faltei um pouco mais de 2 mil, né, inscritos aqui no canal, mas quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo, sem dúvidas, me ajuda demais. Antes de darmos sequência, tem um recado também da BetSul, que preparou ótimas cotações para o jogaço de amanhã, né, do Cruzeiro e o Grêmio na Copa do Brasil, partida nessa quarta-feira às 7h30 e que está com ótimas cotações nesse jogo. Por exemplo, se você apostar numa vitória do Cruzeiro fora de casa, tá pagando aí, ó, 3,36 a cada real apostado, excelente cotação. O empate também 3,28 nesse jogo aí, nessa quarta-feira. Hoje, inclusive, que você está assistindo o vídeo, na terça, tem Flamengo e Fluminense, ótimas cotações. Eu iria e fui também nesse jogo, uma aposta aí de que ambas as equipes vão marcar, tá? Acho que esse jogo aí vai sair gol para as duas equipes. E para você começar a apostar na BetSul com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, ou seja, depositou até R$500, o valor do seu saldo vai ser dobrado. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui sobre o Nicão, jogador que desativou as suas redes sociais nessa última segunda-feira, muito por conta da crítica que ele já vinha sofrendo há um bom tempo e também por conta do vídeo que o Cruzeiro postou, né, um trecho dos bastidores e tudo mais, que ele aparece com uma expressão seríssima, assim, um rosto assim que, sinceramente, é uma coisa como se algo extremamente ruim tivesse acabado de acontecer. Ele estava extremamente sério. Muita gente falando que também no Dia das Mães, parece que ele perdeu a sua mãe recentemente e tudo mais, poderia ser um dos motivos. E aí realmente um lado pessoal que não dá pra ninguém ficar julgando, né? Ainda mais aqui na internet que todo mundo sabe de tudo, que é complicado isso. Mas enfim, eu acho que eu não sou muito de ficar criticando assim, indo pra uma parte mais familiar e tudo mais. Eu dou uma zoada ali, mas tem gente que pega muito pesado também, sabe? Mandar mensagem e tudo mais. Parece que não tem mais nada de bom para fazer na vida, a não ser perturbar os jogadores. E até eu mesmo sofro com isso. Imagina o Nicão, que tem um dos maiores salários do elenco do Cruzeiro e não tem conseguido render, né, até aqui. Mas de qualquer forma, se tivesse um problema pessoal, acho que o Cruzeiro melhor seria afastar o jogador, esperar um jogo ou outro para ter, né, essa readaptação, porque realmente, não sei, pode ter sido um momento muito curto ali, né, que ele estava mais sério, estava sentindo alguma dor, mas, nossa, uma expressão muito séria em relação à comemoração dos jogadores. E no geral o Nicão não está totalmente escanteado no elenco do Cruzeiro, não. Na temporada tem 12 jogos e 2 gols, sendo que o último jogo que ele jogou foi na derrota para o Fluminense. Entrou, claro, faltando 6 minutos para terminar, e antes disso jogou contra o Red Bull Bragantino, que foi o último jogo dele que ele começou como titular. Jogou 61 minutos na vitória contra o Red Bull, mas realmente, né, os últimos jogos ali, ó, contra o Grêmio, contra o Red Bull, contra o Corinthians, muito mal, não tem conseguido manter uma frequência e tinha uma expectativa alta em cima do jogador, que não é à toa que é o camisa 10 do Cruzeiro. Quero saber o que vocês acham sobre isso e se viu, né, esse vídeo. Eu vou tentar deixar o trecho aqui, né, um print da expressão dele aí, que muita gente tem cornetado o camisa 10. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o zagueiro Juan Santos, aí do Cruzeiro, que recebeu sondagens de acordo com no caso o Felipe, que é lá do portal do IG do Esporte, bem confiável também, trouxe a informação de que 3 times da Europa têm interesse na sua contratação. São o Dinamo Zagreb, da Croácia, o Clube Bruges e também o Ludogorets, que é o mesmo time do Thiago, e o Clube Bruges, né, o time da Bélgica, e o do Thiago da Bulgária, né? Então, assim, são esses 3 times que têm interesse nesse momento e sondagens para o zagueiro, que já teve diversas convocações para a categoria de base, desde quando ele jogava no Palmeiras, chegou recentemente para o Cruzeiro em agosto do ano passado. E assim, eu já venho falando aqui do Juan Santos, ó, acho que o Juan Santos, o Ian Lucas e acho que é esses, né, que eu pego mais no pé, e o Everton, né, também, que na minha opinião deveriam já estar tendo a chance no principal.
há um bom tempo. O contrato do Juan com o Cruzeiro é aquela coisa, falta um ano, né, para terminar. Vai até maio de 2024. Se eu fosse o Cruzeiro, eu tomaria uma decisão importante para o seu futuro, ou, por exemplo, renovando por mais 2, 3 anos, até porque ele já tem 19 anos, pode assinar um contrato maior, ou se não, já aceitando uma negociação por agora, que eu acho que seria um erro. Pelo que parece, ele não foi convocado para o Mundial, que vai acontecer no mês de julho, mas, para você ter uma ideia, ele foi convocado para a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. A questão é que ele estava lesionado, né? Estava sendo chamado para todas as convocações e acabou perdendo a Copa São Paulo pelo Cruzeiro e também o Sul-Americano, que foi uma pena. Mas já voltou a atuar nesse ano pelo time Sub-20 no Campeonato Brasileiro, 9 partidas, inclusive marcou 2 gols, né? Então tem vivido uma fase muito boa. Ano passado ele jogou 15 jogos também pelo time Sub-20, um gol contra o Fluminense na Copa do Brasil, né, da categoria. Além disso, jogou uma partida profissional quando fez a sua estreia no jogo contra o Novo Horizontino, fora de casa, aquela goleada 4-0, né? 4-1 pro Cruzeiro. Ele entrou faltando 17 minutos para acabar e fez um bom jogo sim naquela partida lá no dia 27 de novembro, né? Então é um atleta que eu gosto bastante, vejo com potencial enorme e que nesse primeiro momento desperta interesse dos times europeus, mas de uma terceira prateleira, né? Eu vejo que se ele tiver um pouco mais de sequência, mais convocações, em espaço de 6 meses, um ano, já vai ser um outro escalão. Um Sassuolo, um Atalanta, um Sevilha, um Vila Real da Espanha interessado nele e que, sem dúvidas, hoje, de acordo com o Transfer Market, ele vale 600 mil euros. Eu acho que é um valor baixo, não dá nem 3 milhões e meio de reais, eu chutaria no mínimo 5 milhões. Mas, quem sabe, daqui um ano e meio, poderia valorizar para uns 8, 9, 10 milhões de reais tranquilamente. E até quero ouvir o que vocês têm a dizer, se já tinham ouvido falar a respeito do jogador, que é filho do Tarcísio, né? É jogador muito conhecido do Vasco, principalmente, que também era defensor, né? O Narcísio. E também aí tem o Juan Santos, que é o seu filho, tem vivido uma fase excelente, inclusive foi campeão da Copa São Paulo pelo Palmeiras, a primeira copinha do Palmeiras, né? Em 2022, onde ele jogou 12 partidas, um gol e uma assistência. Então tem um potencial muito grande e já demonstrou isso pelo Palmeiras e agora também pelo Cruzeiro. Bom, quero falar aqui agora sobre o Everton Ribeiro e duas análises aqui que eu quero falar com vocês. Primeiro, lá no Twitter, muita gente postando, igual o Cabuloso de Minas postou esse post. Tic-tac, faltando 15 dias para o Everton Ribeiro poder assinar um pré-contrato e teve muita repercussão, muita gente falando, pedindo um atleta no Cruzeiro, que assim, ele tem contrato com o Flamengo se encerrando no final desse ano e o Flamengo, e até várias matérias que eu já trouxe vídeo aqui no canal, falando, né, sobre o Flamengo ainda não ter procurado o Everton Ribeiro para uma renovação, jogador que tem atuado com frequência e os torcedores pedem, né, no caso, para ele vir para o Cruzeiro. Enfim, é aquela coisa. Eu não acredito muito nessa chance, até porque se o Flamengo quiser renovar, possivelmente o Everton Ribeiro também aceitaria essa prorrogação. É claro, dependendo de como que vai estar o Cruzeiro, quem sabe ele demore para assinar uma renovação e assine, por exemplo, lá para novembro, outubro, dezembro. Não estou falando que seja com o Cruzeiro ou com o Flamengo, mas aí o Cruzeiro, vamos supor, né? Termina em 7º lugar, vai para uma pré-Libertadores da vida, ou uma Sul-Americana que seja. Pelo menos o Cruzeiro manter na Série A tem uma certa previsão de receita para o ano que vem e poderia se arriscar no investimento mais ousado. Poderia ser o Everton Ribeiro? Talvez. O fluxo de caixa do Cruzeiro é muito negativo. Para falar a verdade, se você for analisar, não dava nem para ter futebol, né? Com o que o Cruzeiro tem de contas para pagar. Então não dá para falar que o Everton Ribeiro é impossível por conta da questão financeira. É impossível qualquer jogador, se você for analisar friamente no Cruzeiro, mas garantido pelo menos uma permanência para o ano que vem. E, nossa, se falar em Libertadores, Sul-Americano, então, aí sim essa possibilidade, na minha opinião, seria mais real de pensar numa contratação de peso e não só necessariamente no Everton Ribeiro, tá? Que eu até trouxe um post na manhã dessa terça-feira, não tem nada a ver com ele vindo para o Cruzeiro, e sim quando ele estava aqui, de que o Manchester United procurou ele em 2013. No final daquele ano, o Manchester United havia feito uma consulta pelo jogador e, no caso, o Cruzeiro havia recusado uma proposta. Como na época, apesar de já existir internet e tudo mais, Instagram, Twitter, Google, as matérias, é difícil você realmente saber com extremamente claridade, com certeza, como nós temos nos dias de hoje, né? Ninguém sabe se foi o Everton Ribeiro que pediu uma comissão maior, se foi o Cruzeiro que não quis, se realmente uma pessoa do Manchester United quis a contratação de verdade do Everton Ribeiro, ou se foi só um intermediário do Manchester United procurando seus representantes. Não temos essa informação, mas eu fiquei muito impressionado. O Manchester United querendo ele em 2013, que vivia uma fase muito boa. Não é à toa que em 2014 foi convocado para a seleção brasileira. Então um atleta que está na seleção com certeza tem espaço no Manchester United também, que é um dos maiores times do mundo, e que vivia uma fase boa também naquela época de 2013 e 2014,
com o José Mourinho, se eu não estiver muito louco, mas enfim, ou o Ferguson, né, 2013, 14, mas enfim, o Everton Ribeiro, então, que logo depois saiu em 2014 por quase 30 milhões de reais para os Emirados Árabes, foi uma das maiores transferências, né, da história do Cruzeiro na época, e eu achei interessante, confesso para vocês que, como eu era muito novo, nessa época eu tinha 9 anos, né, 9 para 10 anos, eu nem lembrava dessa história de Everton Ribeiro no Manchester United, e quando eu vi, eu até pensei que era mentira, mas não, é verdade, fiquei bem surpreso. Você aí que já acompanha o Cruzeiro há mais tempo, lembra dessa proposta aí? Quem tiver mais comentários sobre, deixa aqui embaixo. E também sobre o Everton Ribeiro. Será que seria viável pensar ele pro ano que vem? Eu ainda diria que não, tá? Muito difícil, até porque ele começou a jogar com mais frequência com o técnico Sampaoli e não ficaria surpreso de ter uma renovação. Ou no mês que vem, ou só no último minuto mesmo, porque é assim que o Flamengo tem tratado seus jogadores mais veteranos. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para você continuar, né, recebendo mais conteúdos como esse, notícias do mercado da bola. Aqui postamos 3 vídeos diários, então se inscreve para não perder nada. O link da Betsul para você começar a apostar com 100% de bônus vai estar aqui embaixo na descrição. E também outras sugestões aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!